Bom dia, queridos telespectadores. Nesta terça-feira de sol na nossa capital gaúcha, eu tenho o maior prazer, Rodrigo, hoje em começar um programa muito feliz. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia aos nossos telespectadores. Por quê? Muito feliz, Rodrigo, porque hoje nós teremos convidados muito especiais. E acho que o Vitrine RS ele vem vindo nas últimas semanas trazendo tão bons exemplos aqui para a nossa sociedade gaúcha, para o nosso país, que hoje nós teremos um casal, eu já diria que um casal amigo, porque quem faz isso a gente tem que dizer que já é amigo. Olha, eu não sei se até a gente não é meio sócio, porque a gente traz bons exemplos aqui. Agora, esse casal, eles caçam bons exemplos. Pois é, somos caçadores de bons exemplos. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho com eles. Eu tenho certeza que você que está em casa e que quer participar com a gente, hoje é um programa realmente muito especial. Por isso, você pode participar através da nossa página do Facebook, no Vitrine RS, ou através do nosso e-mail vitriners@terra.com.br, ou também através do WhatsApp 8585-2037. Mas eu sei, Rodrigo, que mesmo a gente iniciando esse programa muito feliz, e eu tenho certeza que a gente vai terminar mais feliz ainda, infelizmente, a gente não pode deixar passar em branco algumas coisas que acontecem ainda no nosso mundo. O nosso Vitrine RS sempre a gente direciona mais para os fatos, para as coisas que acontecem aqui na nossa região metropolitana e no nosso Rio Grande do Sul e, por que não, no nosso Brasil. Porém, o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, entre Israel e Palestina, é algo que nos deixa triste. Então, o Vitrine RS vem aqui ao vivo e a cores, como eu posso dizer, pedir um pouco de paz para aquela região, que Deus, né, ilumine e transmita e mande seus anjos, acredito muito, que mande luz para aquele local que aí em uma semana e pouco, duas, temos aí já mais de 1.000 mortos. E do lado palestino, desses 1.000, não chegou ainda a 1.100, né, que se diz, realmente, fora os que a gente não sabe que morreram, né, doutora Silvia, mas temos aí 1.000 e poucas pessoas mortas e, infelizmente, 70% dessas pessoas são civis. Por exemplo, lá é dia, aqui é noite, das 20, 30 pessoas que morreram nesse dia, 5 eram mulheres e 4 eram crianças. Então, é um momento difícil que até o Brasil está tendo um impasse, porque um ministro lá de Israel disse que o Brasil é um anão na questão diplomática e até meio que zoou o Brasil, que nós tínhamos que cuidar do nosso futebol, né? Porque tomamos 7-1. O Brasil... Só que eu não sei se o Brasil é tão anão assim, diplomaticamente, sua expressão a nível mundial, porque se fosse tão cachorro morto ninguém bate. E se fosse tão pequeno assim, esse ministro não iria se alterar. E só fica aí também o diplomata, que é uma pessoa que se existe o diplomata, ele existe para harmonizar conflitos, né? Então, uma resposta de um porta-voz de Israel sobre essa questão para o nosso Brasil dessa maneira tão arrogante, tão também um nível baixo, até digamos, acho que não condiz com o cargo a qual representa. E principalmente também essa questão de comparar futebol com mortes, eu acho que não é por aí. Seria só isso então, e que nossos caçadores de bons exemplos, que mandem um pouco de também, eu tenho certeza que vai mandar um pouco de exemplo lá para o outro lado do mundo, né? Porque pequenos exemplos, uma sementinha aqui, uma sementinha ali, que é interessante o cartão deles, depois nós vamos mostrar com calma, vira uma semente, né? Que esse exemplo deles torne um exemplo de paz para todo mundo.
Pois é, Rodrigo. E é muito interessante que eu acho que uma ação positiva gera milhares de outras ações positivas. E é por isso que a gente falou com o nosso convidado da semana passada, o senhor Silas. Eu citei o exemplo de uma empresa de Santa Catarina que também usa nas etiquetas das suas roupas, e todas as suas roupas são projetadas dentro de uma questão hoje envolvendo natureza, a questão das sementes, e por coincidência ou não, né? Quem quiser acreditar em coincidência, que acredite. Eu não acredito, sinceramente, que coincidências existam, mas sim que nós atraímos o que a gente realmente acredita e o que a gente quer. Nossa, então, depois do intervalo, voltamos já já com os caçadores de bons exemplos. Nós voltamos então nessa manhã de terça-feira aqui, e você que já é nosso telespectador deve ter pensado: poxa, hoje o Rodrigo mudou de lugar, a Silvia mudou de lugar, tá todo mundo em um lugar desordenado ou ordenado. A gente não sabe exatamente como é, mas isso foi proporcionado. Eu cheguei, fui me sentar no meu lugar, o Rodrigo quis deixar o nosso querido casal convidado de hoje unido, mas os nossos câmeras disseram que não existia essa possibilidade, que as câmeras tinham que cruzar aqui. Então, assim, você que está assistindo ao vivo, a gente conta como é. E no final eu sento no lugar do Rodrigo. Então a gente está tentando achar uma justificativa hoje para essa nossa desorganização aqui. Mas na verdade eu acho que é uma desorganização boa. Ou seja, até a mudança de lugar. E quando a gente fala de uma simples mudança de lugar, a gente fala de uma mudança de atitude. E quando a gente fala em mudança de atitude, a gente precisa entender um pouquinho a história desse casal mineiro tão querido que a gente recebe nessa manhã de terça-feira, a Yara e o Rodrigo e o Eduardo. Bom dia para vocês, que são os nossos caçadores de bons exemplos. Bom dia. Bom dia. Eu quero saber onde é que surgiu conta um pouquinho o que é o caçador de bons exemplos. Bom, nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, e aí nós vendemos tudo que a gente tinha na nossa cidade, doamos nossas roupas, nossos móveis, e embarcamos uma viagem durante 5 anos pelo mundo para buscar pessoas que fazem a diferença na comunidade. Pessoas que tiraram o bumbum do sofá e colocam a mão na massa para ir em busca das soluções e não dos problemas que existem no mundo. E aí várias coisas aconteceram na vida, a gente colocou uma data e saímos, 1º de janeiro de 2011, né? Mas não foi uma decisão de, aconteceu algo. Muitas pessoas pensam isso, sabe? Aconteceu alguma coisa para mudar isso, tipo, vocês perderam um filho, vocês sofreram um acidente, foi pela dor que vocês fizeram isso? A gente não, foi simplesmente alguns questionamentos. Por exemplo, será que a gente está aqui no mundo só para estudar, conseguir um ótimo emprego, casar, construir uma linda família, comprar bens e construir um patrimônio e só? Não faz muito sentido isso. A gente fica olhando só para o próprio umbigo e só para aqueles que estão ao nosso redor. Isso era um questionamento. Será que o que passa na TV é só coisas ruins, né? Que hoje em dia a gente liga a TV, abre os jornais, muita coisa ruim. Será que isso é a totalidade? O mundo está acabando mesmo? Será que não existem pessoas que estão construindo um mundo melhor? Então foram vários questionamentos durante a vida inteira. E a vontade de fazer algo pelo próximo. Mas o que fazer? Como fazer? Né? Já que a gente não sabe, vamos tirar essa carcaça do materialismo e vamos viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e pensam no coletivo. Bom dia, bom dia, Yara, bom dia, Eduardo também. Bom dia. Sabe que essa questão de abandonar tudo, né, já tem uma passagem bíblica, até nós estávamos comentando antes de começar o programa, que chegou um menino, né, chegou lá para Jesus: olha, eu já fiz de tudo, já estou seguindo todos os mandamentos. Naquele tempo era a Torá, né, que tinha.
que eu tenho que fazer agora? Aí Jesus, abandona tudo e segue. Vende tudo que tu tens e segue, e siga-me. Pois bem, essa passagem talvez seja uma das mais difíceis de seguir, né? Hoje, independente da religião, qualquer religião que utiliza a Bíblia como norte, né, tem esta passagem bíblica como uma das mais difíceis, que tem toda essa questão do desapego. Quem era Yara e quem era Eduardo antes de seguirem, antes de conseguirem se desapegar de tudo e de todos e fazerem esse novo caminho de vocês, esse novo caminho, né, para a humanidade? Quem era a Yara e quem era o Eduardo? Nós éramos administradores de empresas, né? A gente tinha uma vida dita normal, né? Onde a gente trabalhava 14 horas, né? E preocupados somente em ter, né? Ter mais um carro, ter mais um apartamento. E todos esses questionamentos que vieram durante a vida fez com que a gente tomasse uma atitude drástica. A gente não acha que todos tenham que tomar essa atitude. Foi uma atitude que nós achamos que deveria ter sido tomada. Vender tudo, doar roupas, doar móveis e sair para a estrada. Então antes a gente era normal ou anormal. Né? Eu não sei o que é normal. Muitas pessoas perguntam isso, né? E aí, quando acabar a expedição, vocês vão voltar para a vida normal? A gente, peraí, qual que é a vida normal? Né? Foi justamente por isso que eu falei, quer dizer, será que a nossa troca aqui de lugares, dá para se considerar que hoje a gente está desorganizado ou não, ou organizado? Sim. Então, as questões hoje são muito relativas. É muito importante isso que o Eduardo colocou, quer dizer, vocês não estão compelindo as pessoas a executarem a mesma tarefa que vocês. Foi uma opção de vocês, mas que é muito importante e que é um exemplo e que a gente sabe que outras pessoas também executam atividades que, no entanto, vocês buscam essas pessoas. Né? Então, uma coisa leva a outra, mas, por favor, continue. Nós somos só caçadores, não somos os bons exemplos. A gente só caça. Então, muitas pessoas também perguntam o que é um bom exemplo, né? O que a gente procura? Quando nós saímos, nós procurávamos pessoas que tinham seu trabalho, sua família, mas que ajudassem o próximo. Para quê? Para nos alimentar com essa força, com essa energia e com esse pensamento, né? Mas era para mudar o nosso mundo, o mundo do casal, não o planeta Terra, né? Mudar o mundo, né? Mas o mundo interior mesmo. E quando nós saímos, depois de uns 2 meses mais ou menos, nós percebemos que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e continuava egoísta do mesmo jeito. Porque as informações que a gente estava tendo na estrada, os nossos dias são extremamente emocionantes, são extremamente incríveis. Dia a dia, não tem um dia nesses 1000 e tantos que a gente não tem uma história para contar. E uma história bonita, de pessoas incríveis. Então, essas informações, elas estavam ficando só com a gente. E a gente, caramba, a gente precisa de espalhar, de gritar para todo mundo que tem um monte de gente fazendo coisas legais, coisas bacanas e tudo. E aí nós percebemos esse egoísmo nosso e, poxa, então o que a gente pode fazer? Vamos criar uma página no Facebook, nas redes sociais, vamos criar um site para poder divulgar esses projetos que a gente tem conhecido pelo caminho, né? Então, quais são os nossos objetivos hoje? Primeiro, é sensibilizar outras pessoas a fazer o mesmo que esses bons exemplos que nós estamos encontrando estão fazendo. Agora, tem muita gente que não quer fazer. Não tem problema, não chegou o momento. Ajuda quem já está fazendo uma corrente do bem, né? E a terceiro objetivo que no meio do caminho nós percebemos que geralmente quem faz um projeto social, quem está tentando mudar a cara dos lugares, assim, para transformar o mundo em um mundo melhor, tem muita dificuldade. Aí nós estávamos na Bahia, saindo de um projeto incrível, e uma das fundadoras começou a chorar muito.
tá chorando, né? Aí ela, porque eu estou aqui hoje para fechar o... E aí vocês chegam falando que tem um monte de gente no Brasil inteiro fazendo o que eu estou fazendo. Eu prometo para vocês que até o fim da minha vida eu vou estar aqui. Essa pessoa, ela tem que brigar com o traficante para as crianças estarem lá dentro da escola, que é contraturno escolar, né? Dentro do projeto. Ela tem que brigar com a família que não entende, que ela fica mais no projeto que dentro de casa. Ela não tem dinheiro, ela não tem apoio, não tem parceria. Então essas pessoas cansam uma hora. Então você chegar e motivar essa pessoa, falar, cara, você é um bom exemplo para mim. Continua, nós estamos juntos. Por mais que não seja financeiramente ou até com a doação de tempo, mas uma palavra, incentivo, também é importante, né? Muito mais, às vezes. Dá aquele gás. Então, nós temos esses 3 objetivos. Mas como que nós chegamos até essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? A gente chega nas ruas da cidade e procura. E vai perguntando para todo mundo. Quem é um bom exemplo para você? Começa assim a história. Tá muito interessante. Aí, sabe que é uma pergunta difícil? As pessoas não estão acostumadas. A pessoa vira e fala, hã? Quê? Aí a gente tem que explicar o que é um bom exemplo. Né? Deveria ser normal. Né? Mas as pessoas têm a mania de saber o que está acontecendo de ruim, mas não sabem aquilo que está acontecendo de bom. E aí a gente explica, uma pessoa que tem o seu trabalho, que tem a sua família, mas que preocupa com o próximo, que ajuda o próximo. Aqui não tem isso não. Isso é muito triste. A gente fica muito triste quando a gente ouve isso. E aí a gente vai, não, claro que tem. Alguém que cuida de criança, alguém que cuida de idoso, alguém que faz... Aí a pessoa, é verdade, lembra? E aí a gente chega nessas pessoas. E qual que é a característica básica de todos? Essa inquietação. Será que a gente está aqui para viver em comunidade ou em comum unidade? Será que a gente está aqui só para fazer uma família pequena? Ou será que nós estamos numa família muito maior? Né? Essa inquietude é o que é característico em todos. Isso é um bom exemplo. Pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e também pensam no coletivo. E como é que vocês escolhem? Nós vamos para essa cidade. Como é que é? A escolha da cidade? Nós não temos roteiro. Não? Não. Temos logística. Não. São as pessoas que a gente conhece pelo caminho que vão direcionando. Nós saímos sem planejar. Nós só colocamos uma data e saímos. Por quê? Se a gente fosse colocar no papel, planilhar, fazer um roteiro, nós nunca teríamos saído. Porque a gente começa a colocar empecilho. Mas e aí? A gente não é morador de rua, mas a gente mora nas ruas, né? E aí? A gente vai morar numa barraca? Mas e aí? E a violência? Mas e aí? O dinheiro vai dar? O dinheiro não vai dar? Então, essas preocupações, pré-ocupações do tempo, iriam nos desmotivar. Então, nós fizemos apenas. Encontrando um bom exemplo. O que vocês conversam, vocês tiram foto, vocês armazenam isso em algum local? Por exemplo, se eu quero, por exemplo, fiquei curioso de saber todos os bons exemplos que vocês já encontraram no Brasil. Aonde eu encontro esse material? Tem no site e no Facebook. São as 2 ferramentas que a gente utiliza para disseminar essas informações. Há quanto tempo vocês estão aqui no Sul? Sabe que a gente perde meio que noção de tempo. Peraí. Nós entramos no Paraná em fevereiro, né? Desde fevereiro que nós iniciamos o Sul. No Rio Grande do Sul, especificamente, tem um mês? 3 semanas. 3 semanas. Vocês já encontraram bons exemplos gaúchos aí? Muitos bons exemplos, muito bons exemplos. A gente acaba não conseguindo ir em todos os lugares indicados. Quando a pessoa dá esse clique... Pode nos citar um exemplo que seja aqui dos gaúchos? Nossa, são bons exemplos, ou até mais, está à vontade, o tempo é todo nosso. Bom, tem a Zezé do Pão, que tem... O que ele faz? Ela é uma senhora extremamente humilde, e ela abriu a porta da casa dela e fez um forno comunitário. Essa senhora, ela distribui mais de 1.000 pães por semana para famílias carentes. Só que detalhe, eu não gosto muito desse termo família carente, que carente todos nós somos, né? Uhum. Carente de alguma coisa, de amor, de sentimento, mas que estejam desfavorecidas, né? Uhum. Mas ela também é.
Ela também, a casa dela é extremamente simples, extremamente humilde. E ela poderia estar tentando cuidar dos seus, apenas dos seus. Mas ela se preocupa com o próximo. Isso é Capão da Canoa, que ela mora. E aqui em Porto Alegre, ai, tem tantos. Tem o Gade das Jiu-Jitsu, que é o Eduardo, que faz um trabalho lindo. Que abriu a casa dele também para dar aula para Jiu-Jitsu, para crianças. Da foto ali? É, esse mesmo. O que ele faz? Jiu-Jitsu. Sim, ele dá aula gratuitamente? Gratuitamente dentro da casa dele. Crianças carentes. Tem um outro também que chama Projeto Surfar, que a família sofreu 4 assaltos, isso há mais de 15 anos atrás. E no último, ele teve um tiro na perna e quase que a filha dele mais nova foi abusada sexualmente. E aí eles não conseguiam voltar mais para casa, de medo. Eles viraram e falaram assim, bom, então vamos abandonar a casa e vamos morar numa comunidade carente para a gente entender por que esses jovens estão fazendo isso. Como que a gente pode ajudar para que outras famílias não passem pelo que a gente passou? Bom, abriram a casa deles, é uma história bem legal, porque aí no fundo da casa deles era uma casinha de madeira e alguns anos atrás teve um vento muito forte aqui e derrubou tudo. Eles não tinham dinheiro para reconstruir, né? Aí eles foram lá no Farroupilha para pedir o pessoal dos piquetes uma casa, né? Para eles poderem continuar dando aula para essas crianças. E ninguém deu, nos mais de 400 piquetes, né? Aí eles, e agora, o que a gente vai fazer? E todos os piquetes têm churrasqueira, né? Churrasqueira de tijolo. E eles falaram assim, bom, vocês têm que retirar esses tijolos daqui. Deixa que a gente retira, mas esses tijolos podem ficar pra gente? Pode. Eles construíram todo o espaço deles com tijolo, os tijolos das churrasqueiras do Farroupilha. Eles falam que eles dão aula literalmente dentro de uma churrasqueira, porque tudo lá foi feito. Dão aula Tem reforço escolar, capoeira, música. Nossa, ela é dentro da casa deles. Dentro de uma casinha nos fundos da casa. Lindo. Tem o Boca de Rua, o jornal, né? Que também é um projeto muito legal. Nossa, tem o Amor no Cabide, que as meninas começaram tem 1 mês, mas que tem um impacto muito legal, mais do que um impacto na vida das pessoas que elas ajudam, nelas mesmas. A gente costuma falar que ajuda o próximo, ganha muito mais. Ajuda a si mesmo. Né? Ajuda muito mais a si mesmo, porque muda o olhar, muda as questões de o que é prioritário na vida. Bom, são mais de 1.100 projetos catalogados no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul já foram mais de 30, né? Então tem muita história para contar, né? Então a gente vai ficar um dia inteiro. Não, mas é que as histórias, é importante, por exemplo, essa questão que tu falou, que foram num local que a pessoa ia desistir, né? Porque ela tem que lutar diariamente contra os traficantes. Sim. Ela se sacrifica diariamente, é um sacrifício isso. E vocês inspiraram a continuarem, né? Então, as histórias que vocês vão contar aqui, talvez vai inspirar alguém a continuar ou a iniciar um trabalho. Por isso é importante a história. E a história sempre é melhor de ser ouvida, né? Sempre a gente, né? O professor, quando tá chata a aula, quando ele para assim, não, vou contar uma história, todo mundo parece que, né, presta atenção. Você sabe, Rodrigo, que eu vou discordar de ti. Eu acho que a história, ó, já começou aqui, ó, o nosso Vitrine RS. Vocês, mineiros aqui, dizem que o mineiro é muito parecido com o gaúcho em várias situações. Eu acho que o mineiro é muito amigo do gaúcho, pelo menos as pessoas que eu tive o prazer de conhecer de Minas são pessoas muito hospitaleiras e muitos mineiros moram aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, são nossos amigos aí, irmãos, mas a gente brinca que às vezes a gente discorda e é necessário também discordar para crescer, talvez essa inquietude a que vocês falam. Eu acho que muito melhor do que tu ouvir a história, é tu fazer parte da história. Principalmente é quando a gente ouve uma situação como eles criaram. Escutar a história, ser ouvinte, talvez seja muito pacífico. Mas fazer parte da história, talvez não abandonar toda a casa, porque o telespectador pode pensar, poxa, mas eu vou abandonar? Não sei, com certeza tem pessoas que abandonariam, com o maior prazer. Mas o que uma pessoa faz no seu dia
Quer dizer, quando ela deita a cabeça no travesseiro, e a gente aqui tem um estado aqui que vocês devem estar percebendo, quer dizer, muito frio. Amanhã a temperatura diz que vai a 28 graus, então assim, tem toda essa oscilação de temperatura, mas a pessoa está no conforto da sua casa, deita no travesseiro e pensa, o que eu fiz pelo próximo hoje? É um questionamento. Eduardo, como é que você se mantém? Porque já há um bom tempo na estrada, questão financeira, vocês têm algum patrocínio? Como é que vocês conseguem, né, ter, como se diz, o din-din para o dia a dia? A gente tem um patrocínio que é o maior patrocínio, que é o divino, né? Opa, então esse é o melhor de todos. melhor. Mas aqui na Terra, o que ele deu aqui na Terra para vocês? Alguém, né? Ele canaliza por alguém aqui, no material, né? Nós não temos patrocínio. Não tem? Não. Bah, mas essa lida aí, ela não é fácil. É uma história incrível e quase inacreditável. Nós vendemos o que a gente não era rico, tinha um apartamento e um outro carro, e com o outro carro é que nós saímos na viagem. E esse dinheiro acabou em determinado momento, que foi em janeiro de 2013, e aí nós ficamos num impasse. Como faríamos? Né? Vende o carro e vai de mochila. Essa foi a ideia que nós tivemos em janeiro de 2013. Só que aí nós fizemos uma outra reflexão, mas nós vivemos no carro. É um porto seguro, você chegar numa cidade, poder ir num posto de gasolina, poder ficar lá, né, nosso porto seguro. E aí tomamos uma outra atitude, né, um pouco diferente. Não, vamos viver mais um ano no carro. Então vamos financiar esse carro. Mas como que nós vamos pagar? A gente separa o dinheiro das prestações, um ano, né, viveria no carro mais um ano, no final, em dezembro de 2013, vende o carro, quita. E se sobrar alguma coisa, a gente continua em 2014 de mochila. Mas pelo menos viveríamos mais um ano, né, em 2013 com o carro. E aí muitas coisas aconteceram nesse ano de 2013. Nós fomos entrevistados num programa de repercussão nacional. E aí na segunda-feira houve várias pessoas pela internet que queriam nos ajudar. E ninguém sabia que o carro estava financiado. A reportagem só apareceu que a gente ia vender o carro em dezembro, para seguir de mochila. Ninguém sabia que estava financiado, até porque se a nossa família soubesse, eles mandavam internar, né? Como que você financia um carro sem ter renda para pagar, né? Então a gente é muito acolhido, né, nos locais. E aí saiu essa reportagem em setembro, na segunda-feira muita gente queria doar dinheiro para a gente. E aí nós falamos, pô, fechou, né? Uma dívida, um carro financiado, uma dívida, muita gente querendo doar, resolvemos nosso problema material. E aí fizemos uma outra reflexão. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente também transformar a vida dessas pessoas. E aí nós resolvemos falar não. Nós não aceitamos doação de pessoa física. Se você quer doar dinheiro para a gente, doa para um projeto perto da sua casa, tira uma foto e manda para a gente. A gente acredita que o ajudar tem que ajudar o próximo que está próximo. Não adianta uma pessoa do Rio Grande do Sul ajudar um casal lá de Minas Gerais, sendo que tem muitas pessoas perto do seu bairro, né, que precisam disso. E aí foi uma repercussão, né, tínhamos que justificar isso nas redes sociais, o porquê de não aceitar o dinheiro das pessoas físicas. Ninguém sabia da dívida. Aí justificamos que nós não aceitávamos, mas aceitávamos aquilo que você tem de melhor, que não é o dinheiro. Você pode nos acolher na sua casa, você pode convidar para a gente almoçar, né? O dono de posto de gasolina pode abastecer o nosso carro, um hotel pode nos hospedar. Então foi dessa forma que a gente aceita. E aí justificamos isso, né, nas redes sociais. Houve um outro rebuliço, né? Né, você não vai aceitar meu dinheiro, né? Por que você não quer meu dinheiro e tal? E aí um outro programa ficou sabendo, de rede nacional também, nos convidou para participar, né? E nesse programa nós ganhamos o valor, né? Era uma prova que tinha que ser feita, e aí nós ganhamos o valor para quitar o carro. Então o carro voltou a não estar financiado.
O carro está pago. E aí a gente continua sendo acolhido muito pelas pessoas. Então a gente tem uma reserva que deve dar até o final deste ano novamente, porque a nossa viagem encerra no Rio Grande do Sul a primeira etapa, mas nós vamos rodar o mundo, com 49 países. Não saíram do Brasil ainda? Não, nós estamos no Brasil e nós vamos rodar, né, fora. Então nós vamos ter que vender o carro para poder ir para fora, né, porque aí realmente a gente vai de mochila, porque logisticamente o carro não dá para fazer. Uma coisa interessante é que quando nós saímos, era uma viagem durante 5 anos pelo mundo, 2 anos no Brasil e 3 anos fora. É lógico, né? O Brasil e o planeta Terra, né? Todos os continentes, né? Só que na estrada nós percebemos que a gente precisa de cuidar do nosso interior para depois do exterior. Por isso nós decidimos ficar 4 anos no Brasil e 1 ano só fora. Porque é claro que tem vários bons exemplos nos outros países, são 49 países em todos os continentes, claro que tem. Mas a gente precisa de valorizar aquilo que é nosso. A gente precisa de valorizar o nosso maior tesouro, o maior tesouro do Brasil, que é o povo brasileiro, né? E às vezes a gente valoriza muito o jardim do vizinho, né? Ah, lá é melhor, lá é... Nossa, que legal, que legal. Mas tem atitudes incríveis aqui no Brasil que precisam de ser multiplicadas, né? E valorizadas. Por isso, 4 anos no Brasil e 1 ano fora. E depois aí, como se diz, aposenta a viagem? Como é que é? Pendura as chuteiras aí? Pois Missão cumprida? Isso daí não é uma sei se vocês vão conseguir voltar para como se diz aqui, paraqueto, né? Aqui no sul se diz paraqueto, né? Meu avô gostava de dizer paraqueto. Será que vocês vão paraqueto? Acho que não. Mas o que aconteceu? Nós estávamos ficando meio doidos, assim, emocionalmente perturbados. Todo projeto que a gente chegava e que não tinha estrutura, a gente queria parar e levar o nosso conhecimento para aquele projeto. Iam para outro, aí a gente chegava em outro projeto, tinha uma tecnologia social incrível que poderia ser multiplicada para outros, a gente queria gritar para todo mundo. Eu sempre tive um sonho de adotar várias crianças, de ter 3 filhos biológicos e adotar vários outros filhos. Então, quando chegava em algum projeto que tinha uma creche, ou algum projeto com crianças abandonadas e tal, eu queria aquelas crianças como meus filhos. E aí a gente estava vivendo mais no futuro do que no passado. Quando 2016 chegar, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a nossa cidade ou a gente vai para outras cidades que a gente conheceu? Quando chegar 2016, a gente vai parar o projeto Caçadores de Bons Exemplos e vamos fazer um projeto. Quando chegar 2016, e aí a gente começou a ficar vivendo muito lá. E sabe aquela história que a gente sempre ouviu? Não pense no passado, não pense no futuro e viva no presente? Hoje é por uma questão de sobrevivência que a gente faz isso. Quando a gente estava em Cuiabá, a gente estava saindo de um projeto incrível, esse projeto. Ele cuida de mais de 80 crianças abandonadas com deficiência física e mental. É um sítio. E nesse dia específico, eles estavam com 3 crianças, uma de 2, 4, 6 anos, que não falavam, mas não falavam por trauma, porque o pai batia a cabeça dessa criança na parede. E elas estavam todas marcadas de cigarro, queimaduras. Aquelas crianças olhavam para mim assim, e eu falava, são meus filhos. Eu queria aquelas crianças para me cuidar. E eu queria incentivá-las a falar e tudo. E o Eduardo viu que eu estava me envolvendo muito, já me puxou. Tá na hora? Vamos embora? E aí, na hora que nós chegamos na porteira desse, como era um sítio, eu dei uma crise de choro. Mas eu gritava dentro do carro. Sabe aquele choro doído que vem do fundo do útero, assim? E aí o Eduardo, pelo amor de Deus, tu não vai achar que eu tô te matando aqui dentro, para de chorar, né? E eu chorava. Naquele dia, nós decidimos que a gente não ia pensar no futuro mais. Como que a gente faz hoje? Mas não é futuro 2016, não. A gente programa 2 dias. Quando você conversou com a gente, foi muito rápido, mas quando vocês vão estar aqui? Provavelmente a semana que vem. Mas por que provavelmente? Porque a gente não sabe de verdade. Porque se a gente programar, a gente não sente na pele a emoção que o nosso dia tem.
E todo dia nosso tem uma emoção incrível. Então a gente só sabe o que a gente vai fazer hoje e amanhã. Amanhã a gente vai estar em Porto Alegre. Mas e sexta-feira, para onde vocês vão? Não sabemos. Como vocês não sabem? Nós temos uma outra característica, é visitar sem agendar. Então, a gente chega nos projetos sem avisar. Por 2 motivos. Um, porque é para você chegar e ver o que realmente acontece, né? Tendo todo o cuidado, né, de entender certas situações. E a outra por essa questão de programar, porque eu posso agendar com você de estar lá 3 horas para visitar seu projeto e no meio do caminho aparece outro. E aí eu não vou conseguir chegar lá 3 horas, ou vou ter que ir lá e depois voltar. Então, por causa disso também a gente não agenda, as visitas são todas sem agendar. E aí, graças a Deus, sempre fomos muito bem recebidos, né? Até porque a gente filma, fotografa, mas é uma coisa muito informal, né? Diferente de TV, né? Igual vocês têm aqui, que chega com uma câmera, luzes, né? Isso acaba inibindo a pessoa, né? Então, o nosso é muito informal, uma máquina, né, bem informal. Então, a gente parou de pensar. Nós, sinceramente, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida em 2016. Tem outra passagem bíblica aí, né? Que vocês não pensem no amanhã por si só, né? Outra. Mas uma sugestão que o Vitrine RS faz, que eu acho importante, vocês são obrigados a fazer um livro. Para ficar, vocês têm que fazer um livro. É obrigados. Para passar esse bem para o próximo, tem que ter um livro de vocês, terminar. Você já deve ter pensado talvez nisso. Esse é um grande sonho. Para o bem do próximo, para o bem da humanidade, esses exemplos têm que estar num livro. Esse é um grande sonho e escrever um livro com os bons exemplos que a gente tem encontrado pelo caminho, com o que motivou essas pessoas a fazerem e qual a tecnologia social que elas criaram para resolver o problema. Mas o nosso sonho também é distribuir gratuitamente para as escolas públicas brasileiras, para que mude o olhar do nosso jovem. Que eles saibam quem é o assassino, quem é o corrupto, quem é o ladrão, mas que também saibam quem é um bom exemplo. Que também saibam como construir um mundo melhor. Então nós temos esse sonho sim, só que sem patrocínio, sem apoio fica difícil. Vai. Porque a grande dificuldade é isso, que o nosso sonho é fazer um livro, mas que esse livro seja distribuído gratuitamente. Então, nós já recebemos propostas, né, que a gente venda o livro. E a gente acha que não é justo ser vendido, porque essas histórias não são nossas, nós apenas registramos. Então, nós entendemos que essas histórias têm que ser distribuídas gratuitamente. E isso já complica um pouquinho, né? A nossa história dos nossos... Em Minas a gente fala os perrengues, né? dos nossos desafios, dos nossos aprendizados, dos nossos ensinamentos... Aí é outro livro, né? Mas o nosso sonho mesmo é que esses bons exemplos sejam multiplicados e replicados. Yara, se tu tivesse que dizer o projeto que nesse tempo que vocês estão na rua, que mais te emocionou? Se tu tivesse que citar um único. Essa é a pior pergunta que tem. Porque teve um dia, nós estávamos no Maranhão. Na época nós tínhamos conhecido 500 projetos, hoje são 1.100. E aí uma jornalista ela queria fazer uma reportagem com a gente e ir também em 3 projetos no Brasil que a gente tivesse visitado. Olha, vocês precisam de relatar 3. Caramba, não sei, 3 em 500? Não consigo. Não, tem que ser 3 e tal. Não, então tá, dá um tempo que a gente vai listar. Chegar à noite a gente vai listar. Nós listamos 100. Na época. Hoje deve ter uns 300, assim. Porque, lógico que dos 1.100, tem muitos projetos que são assistencialistas. E o assistencialismo é até importante, porque a gente fala que é o primeiro passo. É a semente plantada no coração da pessoa. Começa com assistencialismo, depois ela percebe que aquilo ali não é meio que enxugar gelo, não vai adiantar muito, não vai resolver muito o problema. E aí começa para a transformação, né? Então, assim, tem vários projetos. O primeiro projeto, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento no Vale de Jequitinhonha, que é incrível, que se tornou um grande amigo, que é o Tião Rocha. Eles criaram 1.700 tecnologias sociais de como educar uma criança com baixo custo. Tem o H2Sol em Alagoas, no sertão do Alagoas, quando um engenheiro agrônomo chegou numa comunidade onde eles eram considerados urubus,
porque eles não tinham água, sertão, nem para comer, muito menos para tomar banho. E aí eles iam para uma comunidade próxima para pedir comida e tal, e chegava lá, eles estavam com um mau cheiro muito forte. Então eles eram completamente excluídos. E esse agrônomo, ele tinha um desafio, ele tinha um dinheiro para fazer um projeto, mas teria que ser um projeto de plantação. Aí ele falou, como que eu vou plantar no sertão? Tudo não vai dar, não chove. E tudo que eu plantar eles vão comer, eles não vão ser empoderados, né? Aí, poxa, eu tenho abundância em sol. Então eu vou criar uma tecnologia onde eu vou captar a água do lençol, vou fazer uma plantação hidropônica no sertão e vou plantar a metade alimento para eles comerem e a outra metade eu preciso que eles gerem recurso. Mas o que eu vou plantar? Tudo que eu plantar eles vão comer? Bom, se eu plantar pimenta, eles não vão conseguir comer tudo. Eles plantou pimenta e hoje eles exportam pimenta. Compota de pimenta, geleia de pimenta. Incrível, empoderou a comunidade, que saiu da total miséria. Tem a Patrícia, que tinha um sonho de ter uma ONG, tinha um sonho de ter de criar uma creche e tudo. E ela é arquiteta. Quando ela formou, e agora? Agora eu vou montar meu projeto social. Mas espera aí, eu não tenho dinheiro, eu sou jovem, acabei de me formar, como que eu vou fazer? Caramba, eu não preciso de montar um projeto social. Eu posso ajudar aqueles que já existem. E ela, com a turma de arquitetura dela, envolveu alguns engenheiros. Hoje eles fazem uma reconstrução, eles fazem uma reforma em todos os projetos que já existem lá em João Pessoa. Tem o Caetano e o Eugênio, que são incríveis, eles fazem um trabalho incrível em Santarém, no Pará. O Caetano ele era médico e muito rico, de São Paulo, e um dia foi para a Amazônia. Aí chegou lá, viu um monte de ribeirinho que morria por picada de cobra, por coisas que não podiam morrer. Gente, mas isso não é para morrer. Aí ele voltou para São Paulo e falou assim, pai, antecipa minha herança? E o pai dele, não, eu não morri, por que você quer minha herança, né? Aí ele falou assim, por favor, antecipa minha herança, eu juro que eu não vou pedir dinheiro para o senhor mais. Mas o que você vai fazer? Eu vou executar a verdadeira medicina. Eu vou para Santarém e vou vacinar os ribeirinhos da Amazônia. Eles não podem morrer por coisas tão banais. O pai dele deu herança, foi para lá, tem 30 anos que ele não conseguiu voltar. Faz um projeto incrível. Então, sim, tem o sorriso, né? O que você daria para um cara? Ele era traficante, assassino, usuário de drogas, a esposa prostituta, com 2 filhos. Preso. Aí muita gente vira e fala assim, esse cara tem que morrer, isso aí não vai dar nada, né, na vida, né? Muitas pessoas têm esse sentimento. Um dia uma pessoa chegou na prisão e falou assim, qual que é o seu nome? E aí ele falou um apelido. Ela perguntou de novo, não, isso é do que te chama, eu quero saber qual que é o seu nome. Ele falou outro apelido. Ela, não, qual é o seu nome? Ele tinha esquecido da identidade dele. Ele era o traficante, o assassino e tal. E naquele momento que ele falou o nome dele, ela abraçou ele. E aí ele despencou. Porque há muitos anos que ele não tinha um abraço. Diz ele que ele conta que naquele momento, ele era muito inteligente, porque ele fazia muitas coisas ruins, mas ele tinha sucesso nas coisas que ele fazia. Ele virou e falou assim, poxa, eu vou usar a minha inteligência para o bem. Vou canalizar tudo que eu usava para o mal, eu vou canalizar para o bem. Quando eu saí da prisão. E foi isso que ele fez. Ele criou um projeto em Sorriso, onde atende mais de 160 crianças, há mais de 15 anos. Né? Então, assim, tem muitas histórias que a gente se emociona muito. Ah, sim, da Renascer, né? Então, nossa, tem várias, gente. Como é que é essa da Restinga? É uma gari, a Roseli do Renascer, né? Conheço. É uma gari que não tinha estudo, mas tinha um sonho de cuidar de crianças para que essas crianças não passassem por aquilo que ela passou, né? Então fez um projeto lindo. Tem a Marli também, no Vila Pinto, que faz um trabalho incrível ali. Ixi, tem muita história para contar. E muitas que emocionam verdadeiramente. E nessa andança de vocês aqui pelo Brasil,
Agora falando um pouquinho de vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram nesse caminho? Bom, a gente... a grande dificuldade... Tem várias, né? A própria dificuldade financeira, né? Isso é uma coisa que é difícil de lidar. O primeiro ano, a dificuldade de largar as coisas para trás, né? Eu tinha um guarda-roupa gigante. Na hora que eu vi a bichinha que hoje a gente vive, caramba, eu não vou conseguir sobreviver com isso, né? Então, é um processo diário, né? Você sair do materialismo é um processo diário. Já passamos algumas noites sem banho. A gente tem tudo no carro, menos banheiro. Também é difícil. E nós já passamos pelas piores estradas do Brasil, né? Transamazônica, BR-319, então, que foi extremamente difícil. 4 dias no meio da floresta, sem ver ninguém, com medo do animal irracional, né? Porque ali como você está sujeito a qualquer coisa, né? Então, são vários momentos assim que a gente já passou. E também aquela questão, somos seres humanos. Então bate, caramba, o que eu fiz da minha vida? Claro que bate. TPM, vixe! TPM dentro de um carro, né? Um casal, vivendo 24 horas por dia juntos. Sem um sofá. Eu não tenho um sofá para mandar ele dormir, né? Sai na minha frente, mas para onde que eu vou? Eu tenho que ficar nessa frente. Então, isso também. São várias coisas assim que a gente já passou. Mas nós temos uma característica muito própria que a gente aprendeu. Da mesma forma que a dificuldade e a tristeza vem, ela vai embora. Da mesma forma que a alegria vem, ela também vai embora. Então a gente sente, mas deixa que daqui a pouquinho ela vai. Tanto a alegria quanto a tristeza. E quando a gente visita um projeto, tudo que a gente passa de ruim fica tão pequeno que vamos embora. Fé em Deus e pé na tábua. E a família? Ficou em Minas? Ficou em Minas. Você disse, né, largar tudo e todos, né? Não, a gente largou tudo, todos não. Nós somos extremamente unidos, né? A gente se fala quase todos os dias, né? E a gente tenta estar junto, por isso que foi a maior dificuldade financeira, foi por isso. Nós tentamos estar juntos com eles em todas as festas e as datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Então, a gente já voltou do Pará, do Amapá, e aí a gente vai, passa o final de semana e volta para a expedição. E que é um sofrimento dobrado. Toda porque despedida. É despedida de novo. Então, isso realmente recarrega, mas ao mesmo tempo dá aquela sofrida e vai embora. Mas agora já está melhor do que antes, né? Eles estão mais acostumados. Mas com certeza... Eu acho que eles têm o maior orgulho de terem os bons exemplos dentro da própria casa deles, né? Caçadores. Eu não diria. Eu diria que hoje a gente caçou vocês aqui para o Vitrine RS. Então eu acho que a gente não trocou esse lugar por acaso. Eu diria que hoje nós caçamos e eles são os bons exemplos, né? Com certeza, o Vitrine RS fez essa caçada. Eu acho que eu e o Rodrigo aqui, os câmeras estão aí até sentados hoje, quietinhos aí, escutando essas histórias. Com certeza a caçada foi nossa. Vocês podem ter certeza que pra gente, e eu acho que para toda a população gaúcha brasileira, acho que é um orgulho mineiro ter um casal desses espalhando essa energia, porque é uma energia muito grande. A gente vê aqui o olho brilhando de um lado, o olho brilhando de outro lado. Quando a gente fala com emoção e a gente vê essa execução de uma tarefa, quer dizer, caçadores de bons exemplos. Olha, hoje é um momento aí para todo mundo fazer uma reflexão. Não só hoje, mas a gente vem vindo nessa onda, né, Rodrigo? Eu acho que o Vitrine RS ele foi contaminado alguns dias por coisas muito boas. Graças a Deus. Por incrível que pareça, nós já tivemos inúmeros convidados aqui com lágrimas nos olhos, em pleno 10 horas da manhã, quando muitas vezes a pessoa está no auge do seu trabalho, produzindo,
inúmeras coisas, mas não significa que, porque a pessoa está produzindo, que ela não preste atenção nisso. Então, assim, pessoas que trabalham em setores públicos, que já se emocionaram, por exemplo, com a liberação de um documento que vai salvar vidas e que muitas vezes coloca aquela sua profissão em risco. Então, às vezes, uma assinatura é um bom exemplo, eu diria, né? Claro que acho muito importante isso que tu falasse, Yara, sobre a questão do assistencialismo, que inicia com assistência, mas os projetos são muito maiores, muito maiores. Eu sou profissional da área da saúde, vocês não sabem, mas eu sou dentista. Há muitos anos eu tive contato com pacientes especiais e eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu jamais cobraria um atendimento odontológico de um paciente especial, porque eu não conseguiria. A dificuldade da vida dessa pessoa já é tão grande que ontem, inclusive, eu brinquei com um paciente na cadeira que os pais reclamaram, não escova bem os dentes, está sempre com preguiça. E eu fiz ele parar para pensar que ele tem 2 olhos, um nariz, uma boca em que ele consegue sentir gosto, em que ele consegue sentir cheiro, em que ele consegue visualizar aquilo. E que é tudo muito efêmero, porque o ser humano hoje pode sentir como amanhã pode não sentir. A gente teve um exemplo a semana passada de uma menina que sofreu um acidente na Argentina, que teve toda uma questão burocrática, em que ficou lá dias e dias para ser operada, ficou com uma lesão, sente dor todo dia, queimação. Nós pedimos ajuda aqui no Vitrine RS, a ajuda continua, né, sendo espalhada aqui no Vitrine RS, inclusive está no Facebook, quem tiver acesso pode verificar, faça suas doações, medicamentos em que muitas vezes o Estado não proporciona. E quando a gente tem dor, eu brinco que assim, a dor emocional, ela pode ser muito pior do que a dor física. Mas a dor física, ela não deixa a pessoa se movimentar, ela não deixa a pessoa, às vezes, nem ter a dor emocional. Porque ela não consegue. É muito cruel uma pessoa ter dor. Então, vocês imaginem pessoas que não conseguem se comunicar. Com certeza vocês viram inúmeros projetos nessa área, que eu sei que tem aí por todo o Brasil. E são coisas que a gente tem que fazer um pouquinho, sim. Um pouquinho, mesmo que seja começando com assistencialismo, mas tem que dar o primeiro passo, né? Para chegar em algum lugar é o primeiro passo importante, né? Você falou, e uma questão que a gente fala também um pouquinho, e a gente se questionar, será que isso é o meu máximo? Nós conhecemos e se tornou um grande amigo nosso, Daniel, daqui. É um publicitário que tinha uma carreira jovem, tem uma carreira toda pela frente, e aí produzia grandes campanhas de marketing para empresas onde aquilo ali não ia chegar em lugar nenhum, só ia fazer o outro consumir mais. E aí ele virou e falou, poxa, eu tenho 100% do meu tempo, 90% que eu executo o meu trabalho para não ter um impacto social nenhum, apenas consumista. E 10% eu vou e faço um trabalho social. Eu vou reverter. 90% eu vou trabalhar socialmente e 10% para mim poder me manter. Olha que lindo. Ele se questionou. O que eu posso fazer? Eu posso fazer mais, eu posso fazer além. É esse questionamento que a gente quer que as pessoas façam. E não precisa de pensar em coisas grandes. Quer dizer, as pessoas, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu fizer isso, é que eu vou fazer um projeto. Esse dia nós recebemos um e-mail e a pessoa queria... Nossa, mas é tão difícil, queria uma orientação. Eu queria montar um projeto, mas ONG é muito difícil, tem um custo. Eu falei assim, mas nós já conhecemos vários projetos que não são nem formalmente uma instituição. A pessoa abriu a casa e começou. O que você faz? Eu sou professora. Ué, você está com uma ótima oportunidade. Começa a dar aula para uma criança carente, ou 2, o que couber dentro da sua casa, e você vai ver que isso vai crescer. É natural. Isso é uma boa ação, é o primeiro passo. Não precisa você começar uma instituição com 60, 70 pessoas. Você tem que começar dentro das suas condições. Se cada pessoa conseguir ajudar uma outra pessoa,
transformou o mundo. Totalmente. Não precisa você querer ajudar milhares de uma vez. Não. E sempre lembrando que o mais importante é ajudar o próximo que está próximo, não o próximo que está longe. Né? Assim a gente consegue. Primeiro muda o meu mundo, eu, a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, aí a gente consegue realmente fazer global. É pensar globalmente, mas agir localmente. Né? Se vocês tivessem que dar uma última frase, um último pensamento para o nosso telespectador, o que vocês diriam? Tem uma frase que a gente gosta muito, que é uma frase de Gandhi. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não fique esperando o governo fazer, o prefeito ou o outro, e nem questionando aquilo que o outro está fazendo. Faça você mesmo. Então, essa é a mensagem. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Muito bem, infelizmente nós encerramos aqui a nossa entrevista com a Yara e o Eduardo, então os caçadores de bons exemplos. Se você quiser entrar em contato com eles, é através do contato @caçadoresdebonsexemplos.com.br ou na página do Facebook Caçadores de Bons Exemplos. Foi uma honra, Yara, uma honra, Eduardo, tê-los vocês aqui no nosso Vitrine RS. Nós agradecemos o carinho, né? E poder contar essas histórias. De nada adiantaria a gente fazer o que a gente faz, esse trabalho, para ficar só pra gente, né? Foi um prazer. Obrigada. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nós voltamos então nessa terça-feira com um assunto muito interessante hoje, com uma convidada também muito especial, que é a doutora Ana Cláudia Redecker, professora da Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Escola Superior de Magistratura, a Júris, de Direito Empresarial, mestre em Direito e doutoranda em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, advogada responsável pela área societária da Campos Escritórios Associados e Pandolfo Advogados Associados. Bom dia, doutora. Bom dia. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que com certeza aí os nossos jovens empreendedores, a gente teve um convidado muito especial também a semana passada falando sobre investimentos e outras coisas, sobre a questão aí das franquias. Essa palavra hoje, muita gente não sabe o que é um franqueado, quem pode ser, como é que eu compro uma franquia ou como eu posso me tornar um franqueado. Então, qual é o nível de experiência que deve ter o interessado em ser um franqueado? Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre a questão da franquia empresarial. Sim. Antes de entrar nesse aspecto mais prático, digamos assim, da franquia, eu vou contar um pouquinho a história da franquia, do franchising, né? O franchising, aqui foi adotada a nomenclatura franquia empresarial. Ele tem atuação no Brasil desde 73, foi regulamentada somente em 95. Mas a experiência no Brasil é de 1903, mais ou menos, com uma experiência incipiente, mas ele tem origem nos Estados Unidos. Né? Iniciou também com uma experiência assim, bem rudimentar no início do século passado, mas no segundo pós-guerra, quando finalizou esse evento, né, bem trágico, os soldados tinham que regressar e não tinham uma atividade. Né? Então, o que se pensou foi se estabelecer a possibilidade deles assumirem um empreendimento em que a experiência não fosse tão importante. Que o importante fosse efetivamente serem seguidas regras, né, estabelecidas previamente, num conceito de negócio já previamente estabelecido. Então, a franquia, a franchising. Né? Então, o franchising, o que é? Eu tenho um empreendimento, eu sou titular de um negócio, como, por exemplo, pode ser de calçados, o exemplo da Tele, um outro exemplo, fast food, que são o McDonald's, o Bob's, né? Pode ser de serviços como Lave Leve, dentre outros, né? Pão de queijo e assim por diante. Eu tenho um conceito já estabelecido, os consumidores
reconhecem o meu produto ou o meu serviço, eu vou organizar esse meu negócio e vou oferecer a alguém para que ele, então, possa desenvolver em nome próprio, né? Então, a franquia tem essa característica, ou deveria ter, pelo menos, né, quando ela é levada a sério, Claro. ter previamente um negócio já consolidado, uma marca, né, que faz parte também para que os consumidores reconheçam aquele determinado negócio, e isso vai ser desenvolvido e oferecido, né? Quem são as pessoas, os sujeitos desse negócio, né? O franqueador, que é o dono do negócio, então que vai organizar, vai estruturar e vai oferecer. Ele oferece para os candidatos a franqueados, né? Então, o candidato a franqueado vai depender do tipo de negócio que foi concebido pelo franqueador. Então, dependendo do negócio, porque a franquia pode ser de indústria, por exemplo, a própria Coca-Cola, né? Eu forneço os componentes, tem lá o segredo industrial, tem todo um procedimento para a realização e a franquia vai ser reproduzida no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e assim por diante. Então, dependendo do grau de complexidade e do custo do investimento, não adianta eu oferecer esse negócio da Coca-Cola para a Ana Cláudia, que eu não vou ter capital para investir. Claro. Então, eu já vou traçar o perfil do franqueado, que eu quero para o meu negócio, é o franqueador, com base nisso, né? Então, eu vou querer, eventualmente, uma escolaridade, vou querer que o meu franqueado tenha dedicação exclusiva ou não. Então, eu vou estabelecer o perfil desse franqueado que eu quero e vou oferecer no mercado. Aí existem revistas especializadas, o próprio jornal já eventualmente faz essa comunicação, as redes sociais, assim por diante, né? Hoje, qualquer empresário tem uma página na internet, né? Eu preciso ter lá meu www lá que possa ser acessado, Claro. né? Então, vem franqueado, daí a pessoa vai acessar e vai verificar quais são as características exigidas. E quando se pode dizer que um negócio está pronto para ser franqueado? Na verdade, não existe uma fórmula pronta. A própria legislação não estabelece um período mínimo que o franqueador deve estar no mercado para poder oferecer, né? Então, em face disso, às vezes surgem os nossos chamados, entre aspas, picaretas, né, que veem a franquia como uma oportunidade para captar recursos. Porque se eventualmente eu coloco a possibilidade de outras pessoas aderirem ao meu sistema, elas vão ter que remunerar para ingressar no sistema. E isso, claro, ingressa para o franqueador. Então, esse feeling é do franqueador, mas também tem que existir, por parte do interessado, uma pesquisa prévia para verificar se efetivamente esse negócio que está sendo oferecido na forma de franquia, ele tem realmente essa característica de já estar consolidado no mercado e de valer o investimento que vai ser feito. E doutora Ana, também uma pergunta assim, às vezes pode dar certo nos Estados Unidos um tipo de negócio, ou em São Paulo e aqui no Sul talvez não. Eu não sei se terias até algum exemplo de alguma franquia que deu certo em alguma parte do Brasil, porém, de repente, o frio do Sul não fez esse negócio, essa franquia dar certo aqui. Sim, particularmente eu não sei as razões de não ter dado certo, né? Mas nós temos aqui duas experiências bem significativas. Uma é a Pizza Hut, né, que tinha aquela loja ali na Nilo Peçanha, não sei se vocês recordam, e que posteriormente aboliu essa forma de trabalhar a franquia aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em especial, e adotou só a parte de delivery, né, de teleentrega. E uma outra experiência foi o Habib's, né, que é uma franquia de São Paulo, que aqui, a princípio, em Porto Alegre, não deu certo. Há várias razões para não dar certo, né? Por exemplo, às vezes é o próprio franqueado que não tem a capacidade para tocar o negócio. Porque eu, particularmente, eu fui no Habib's e disse, essa franquia não vai dar certo. Porque o atendimento não era bom, né? Os atendentes não tinham aquela atenção devida, demorou. Tudo aquilo que se espera da franquia, que é associada àquela marca, eu não recebi. Então, eu não vou mais. E, claro, como eu, provavelmente muitos consumidores também não foram. Então, essa deve ser uma preocupação do franqueador. Porque o franqueador, claro, ele vai ter que verificar, fazer um estudo de mercado para verificar onde, eventualmente,
é possível se estabelecer esse negócio. Isso cabe ao franqueador. A lei não exige, esse é um detalhe importante, a lei não exige que o franqueador garanta ao franqueado o sucesso do negócio. Mas o franqueador deve fazer essa pesquisa pela sua própria subsistência. Porque a partir do momento que fecha uma loja franqueada, é um baque para o franqueador. Não só em relação ao mercado, mas também aos prováveis interessados em adquirir a franquia. Porque cada vez que uma franquia é fechada, isso tem que constar dos documentos que posteriormente vão ser entregues a um novo candidato. Então, digamos que o Rodrigo deseje adquirir uma franquia do Habib's. Ele vai receber um documento que se chama Circular de Oferta de Franquia, em que ele vai ter todas as informações do negócio. E dentre as informações do negócio, é obrigatória aí por lei, que conste todas as franquias, todos os franqueados que já fecharam. Todas as franquias que já foram, que não obtiveram êxito. E ele vai poder entrar em contato. Ele vai ligar, mas por que não? Não tinha retorno do franqueador, o custo é muito elevado, não sei. As razões poderão ser transmitidas. E o objetivo disso é permitir para ele, candidato, olha, não é tão fácil eventualmente esse negócio. Porque a ideia que se tem que se ver quando está estabelecido o negócio, que ele é perfeito. Às vezes, quando tu ingressa efetivamente, tu começa a verificar as falhas do negócio, né? Com certeza. E isso tem que ser uma preocupação permanente do franqueador, porque também vai refletir na permanência dele no mercado. Mas, doutora, então quais seriam as principais vantagens de ser franqueado e franqueador? Eu acho que as maiores vantagens são do franqueador. Né? Por quê? Porque ele vai ter a possibilidade de expandir a rede dele de franquia, ele dá uma consolidação da sua marca, né? Porque o consumidor ele não vai saber se aquela nova loja é uma franquia ou é uma filial. Porque qual é a diferença de uma franquia para uma filial? Isso. A filial é quando o próprio franqueador, ele investe no negócio, é meu, né? É de titularidade do franqueador. A franquia, ele não tem o investimento é de um terceiro. Então, o terceiro investe, ele não tem esse investimento, ele não tem, a princípio, riscos maiores de trabalhista, porque os funcionários vão ser de responsabilidade do franqueado e assim por diante. Então, para ele ter essa expansão e consolidação no mercado de rede, é a baixo custo. Então, isso é uma vantagem do franqueador. Em contrapartida, ele tem que cuidar para que as lojas que sejam abertas tenham êxito. Então, para isso, ele tem que ter aquele cuidado de analisar o mercado, avaliar se comporta, porque não adianta eu vender 5 franquias para o mesmo bairro, que não vai comportar. Então, as responsabilidades trabalhistas, enfim, são todas do franqueador? Não, as responsabilidades trabalhistas são do franqueador, aquelas inerentes às lojas de titularidade dele. As responsabilidades de natureza trabalhistas das lojas franqueadas são do franqueado. Então, por exemplo, eu vendi a franquia para o Rodrigo, ele montou uma franquia lá na Nilo Peçanha. Os funcionários serão contratados pela pessoa jurídica do Rodrigo. Né? Então, ele que vai fazer a contratação, vai assinar a carteira de trabalho. Então, eventualmente, se não der certo o negócio dele e um funcionário não receber as verbas rescisórias trabalhistas, ele vai mover uma reclamatória trabalhista contra o Rodrigo, contra a sociedade do Rodrigo. Ele pode, eventualmente, me colocar como franqueador, como juridicamente se chama a segunda reclamada, ou seja, colocar no polo passivo como ré. Mas se for mesmo, efetivamente, uma franquia, a doutrina, a jurisprudência majoritária é de que o franqueador não tem responsabilidade por esse passivo trabalhista. E o franqueador, ele participa de alguma forma ativa, por exemplo, na contratação desses funcionários ou não? Porque quando a gente fala, por exemplo, quando a gente pensa em franquia, a gente pensa em padrão. Sim. Quer dizer, manutenção de um padrão, seja ele, vamos falar, por exemplo, em comida. A gente tem um padrão de, por exemplo, comer uma carne sempre do mesmo jeito, que o tamanho do sanduíche seja sempre do mesmo tamanho. Então, a gente segue padrões. O padrão de atendimento, de contratação desses funcionários, o franqueador também tem influência ou não tem
Inclusive, essa é uma das questões que eu vou fazer o link já entre a tua pergunta e o que nós estávamos conversando antes. Né? O que pesa numa reclamatória trabalhista. Por quê? O franqueado, ele tem uma subordinação frente ao franqueador, que é chamada de subordinação empresarial. Por quê? Porque ele tem que seguir as regras, isso faz parte do contrato de franquia. Né? O contrato de franquia, dificilmente, para não dizer nunca, né, o franqueado vai poder alterar. Ele vai, na verdade, aderir a um contrato previamente estabelecido unilateralmente pelo franqueador. É como se o franqueador fosse um ditador das regras. E ele pode, não sei, dentro do contrato, eu vou poder averiguar... Tu tem a franquia do McDonald's, eu comprei tua franquia. Se eu começar a botar eu quero inventar lá um sanduíche do McDonald's com um churrasquinho gaúcho. Não, já por... Como ela referiu, a gente tem a ideia, como consumidor, que tudo tem o seu padrão. Sim. Efetivamente, quando eu sou franqueador, eu tenho que formatar o meu negócio. E formatar significa o quê? O layout da loja, vai tanto da parte exterior, interior, como também do funcionamento e atendimento dos funcionários, por isso que eu digo, olha, o atendimento do Habib's falhou, né? Com relação aos produtos que são oferecidos, ou seja, normalmente a regra é que o franqueado ele não tem a possibilidade de criar nada novo. Isso tudo tem que partir do franqueador. Então, se o Rodrigo diz assim, mas eu sou muito criativo, eu tive a ideia aqui de um sanduíche especial para aqui para o Subway ou para o McDonald's, tem que oferecer a ideia para o franqueador e o franqueador, se aceitar, ele vai permitir que seja desenvolvido pelo franqueado. Ou seja, nada passa sem o aval do franqueador. Para quê? Para que o franqueador possa controlar a manutenção da formatação do seu negócio, senão ele perde o controle. Mas, então, doutora Ana, quais seriam as desvantagens de tu ser um franqueador ou de ter uma... A grande desvantagem para o franqueador é ele não conseguir manter a disciplina, digamos assim, dos seus franqueados. Porque o franqueado, ele adere ao contrato, mas depois ele tem que respeitar as regras. Mas e se o Rodrigo diz, não, eu entendo que esse sanduíche, mesmo o franqueador tendo dito que não vai obter êxito, e eu vou aplicar. Quer dizer, como é que eu vou frear o meu franqueado? Se ele se subordinar a minhas regras, eu vou tentar rescindir o contrato. Isso prejudica a minha franquia. Por quê? Porque, como nós falávamos antes, isso vai ter que constar lá na minha circular de oferta de franquia na próxima vez que eu oferecer um candidato. Então, ainda que eu faça previamente uma seleção do meu franqueado, e por isso que é muito importante o franqueador estabelecer quem vai ser o franqueado, estabelecer o perfil desse franqueado, que ele efetivamente aplique isso antes de formalizar a contratação, porque caso o franqueado não respeite as regras, não instrua os funcionários conforme o formatado, isso poderá afetar a rede como um todo, a marca do franqueador. Esse é o maior risco do franqueador. Né? O grande risco do franqueador é esse. Então, se ele tiver um sistema de supervisão bem forte, né, bem competente, que efetivamente vistoria as lojas, frequente, né, e verifique que em qualquer caso de insubordinação tem alguma penalidade consistente que faça a pessoa, né, frear esse impulso de desobediência, digamos assim, esse risco é minimizado. Mas efetivamente o maior risco é esse, e o outro, efetivamente, o mercado não comportar. Ele fez um estudo do mercado, entendeu que no mercado de Porto Alegre era possível e comportava uma franquia e ela dar errado, como qualquer negócio. Né? Todo negócio tem um risco, inclusive a franquia. É um risco menor, mas existe. Hoje, qual é o investimento mínimo que a gente pode pensar aí para adquirir uma franquia? Vai depender muito do tipo de franquia. Então, a franquia vai de R$10 mil a 90, a McDonald's é entre R$500 mil iniciais. Então, existe o que se chama de taxa inicial para aderir ao sistema. Então, como se fosse aquele valor que eu pago para ingressar num bar morto, aquela taxa
fixa. Esses 500 mil, por exemplo, do McDonald's, não está incluído as máquinas? Não, nem... na taxa inicial não engloba nada. É Nada? a remuneração do franqueador Vai ter que pela formatação. Tem que construir o prédio, comprar as máquinas, comprar tudo. Claro, vai variar do tamanho da loja, não é? Por exemplo, como se chama uma franquia corner. Aquela que só vende o sorvete, claro que o custo é muito menor. Então, eu tenho que avaliar que a taxa inicial vai variar de acordo com o tamanho do negócio, com a franquia oferecida. O sistema McDonald's hoje vale 500 mil. Poderia se dizer algo desse Digamos tipo? Digamos que aquele da Avenida Goethe, até mais. Até mais. Já, eu diria Mas ele ganha mais também, né? Mas aquele da Carlos Gomes, que acabou não tendo êxito, talvez o franqueado ali, ele investiu um valor alto, provavelmente o mesmo que da Silva Só ali, e acabou não tendo êxito. E, inclusive, um da Zona Sul, que também, o ano passado, fechou um McDonald's. Quando a pessoa pensa em franquia, que pensa em grandes marcas, na Zona Sul, quebrou. E eu diria, porque eu sou moradora da Zona Sul, que por vários motivos. Motivo número 1, atendimento. Que eu acho que hoje pesa muito e que o gaúcho preza muito por atendimento. Então, quebra de protocolo de atendimento. E a segunda coisa é que existe uma característica, por exemplo, das pessoas que moram na Zona Sul serem pessoas que comam comidas mais saudáveis. E prezam isso. Então, assim, é um povo que se exercita, é um povo que utiliza o guaíba, né? E existem vários restaurantes que estão tendo sucesso por movimentar, quer dizer, alimentos mais saudáveis, tem restaurantes hoje já vegetarianos, tem N alternativas para um público jovem que talvez fosse consumidor de McDonald's. Então, assim, N coisas acontecem. Não, até nesse aspecto, a própria McDonald's, ele reformulou um pouco. Com certeza. No McLanche Feliz, hoje vem um pedacinho de maçã, pelo menos, né? Quer dizer, ele também, agora existe a salada, antes não existia, quer dizer, houve uma evolução até para atender essas novas questões relacionadas ao próprio mercado. Né? O franqueador não pode ele estar, não, meu negócio tem êxito no mercado, eu não vou estar aberto para novas mudanças. Não, ele tem que estar evoluindo juntamente com a sociedade. Não sei se eu posso te fazer essa pergunta. Por exemplo, se eu quisesse abrir hoje uma franquia em Porto Alegre com baixo custo, terias alguma para indicar? Olha, é uma pergunta que não é jurídica, mas tem uma revista, existe uma revista de franquia que faz essa avaliação. E eu fiz uma avaliação numa época, a franquia Pão de Queijo. Eu sempre faço assim, quando eu dou minhas aulas, eu faço assim algo também voltado ao prático, porque senão fica muito, direito às vezes é muito técnico, né? Então, nessa avaliação, a franquia do Pão de Queijo, uma menorzinha, e tem uma boa aceitação, normalmente, né? Eu não sei por que fechou no aeroporto, talvez pelo alto custo. Né? Tem esse detalhe também, uma franquia num shopping center, não é só o valor do custo da franquia, tem o valor do custo do shopping center. Né? Hoje, cada vez mais, as lojas estão nos shopping centers, até por uma questão de segurança. Então, acho que esse seria um exemplo. Né? Mas, claro, vai também ser proporcional ao tamanho que vai ser estabelecido. Um aspecto que nós começamos a falar que eu não cheguei a responder, se eu posso retomar, claro. É a questão, porque a gente falou das vantagens e desvantagens do franqueador. E eu não cheguei a responder em relação ao franqueado. Então, em relação ao franqueado, a maior vantagem é que ele adere a um negócio com muito menos risco do que se ele iria empreender originalmente. Por exemplo, se fosse uma loja de roupas. Né? Se ele pega a gangue, uma franquia gangue. Eu nem sei se a gangue tem franquias, tá? Mas estou dando um exemplo. Se a gangue tem o sistema de franquia, ela já é conhecida do público. O público já conhece a qualidade das roupas, conhece, né, toda a tradição da marca. Ele, claro, vai ter um custo maior para aderir, mas ele já tem um mercado já cativo, do que se ele abre sozinho esse empreendimento com marcas distintas. Claro. Então, essa é uma vantagem dele. Né? Ele entra numa corporação, numa rede já estabelecida. Ele tem já uma marca formatada e um negócio formatado. A grande desvantagem, efetivamente, é o risco dessa subordinação empresarial começar a tornar sufocante.
né? O espírito empreendedor, porque eu acho que uma grande frustração do empreendedor, que eu sempre digo, eu sou professora de direito empresarial, mas eu não sou empresária. E não tenho perfil de empresária. Não, diferentemente até daquele casal que esteve aqui dizendo que largou tudo, abriu mão, eu gosto de uma rotina, eu gosto de ter a minha segurança, poder planejar daqui a 6 meses, 1 ano. As pessoas pensam de forma diferente. O empreendedor tem essa característica, ele vai ao encontro do risco, ele não tem receio porque ele acredita que o negócio vai dar certo. E quando eu entro numa franquia, eu acho que o perfil do franqueado tem que ser mais um perfil da professora Ana Cláudia, que já quer a coisa mais certinha. Ou seja, não porque correr menos riscos. Se ele espera ter emoções numa franquia, não é o caso. Pelo menos não deveria ser, porque se ele estiver correndo emoções dentro da relação de franqueado, é porque a franquia não está bem formatada. Bom, infelizmente o nosso tempo encerrou aqui com a professora, doutora Ana Cláudia Redecker, nos dando uma aula aqui sobre franquias, mas nós encerramos o programa de hoje e voltamos quinta-feira às 10 horas da manhã no canal 11 da NET 55 HF.